Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras através do seu computador e do seu televisor, com a sua permissão, com a sua companhia, com a sua conivência, vamos dizer com a sua parceria, mais que isso. Com a sua cumplicidade, porque o Sexo, Arroz e Internet é feito assim, ó, da sua sempre companhia aí do outro lado da telinha, legal, né? Vamos fazer o seguinte, eu queria fazer um exercício com você. Sempre que pautamos algum assunto aqui para o programa, claro, como boa profissional que sou e modesta, eu vou pesquisar, vou sempre me inteirar um pouco mais do assunto para não deixar que nenhum de vocês fique sem a informação básica, pelo menos daquilo que a gente está falando. Hoje eu fiz a mesma coisa e quero dizer para vocês o que foi que eu encontrei. Presta atenção. Amplitude modulada. Nesse tipo de frequência é a amplitude, a força da onda que é mudada. Uma das vantagens é a sua capacidade de propagação, que permite, como um emissor de potência relativamente baixa, atingir longas distâncias, devido à refletidade das hertzianas, numa região atmosférica eletrificada chamada ionosfera, e pela superfície da Terra. Ficou simples? Você entendeu? Pois é, foi a mesma coisa que eu pensei. Continuei a pesquisa e encontrei frequência modulada. Nela, não é a amplitude que é modulada, e sim a frequência. Isto é, os picos positivos representam frequências mais elevadas e os picos negativos apresentam frequências mais baixas. Frequências mais baixas, entenderam? Eu também não. E é por isso que eu chamei gente muito capacitada para me explicar, afinal de contas, o que é isso. E eu quero que vocês sentem-se confortavelmente, senta, porque aí vem história. Vamos falar da rádio, claro, no dia do radialista. Vamos falar da AM, e a FM. E, para isso, os representantes que, claro, você ouve, só pela voz já reconheceriam, mas que eu faço questão de receber aqui no Sexo, Arroz e Internet, dando logo as minhas boas-vindas. Então, aqui ao meu lado direito, estreando no Sexo, Arroz e Internet, muito me orgulhando, Lucinho, que eu ouço todas as manhãs, que a voz já está guardada na minha cabeça. Seja bem-vindo ao Sexo, Arroz e Internet. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Mara, eu que agradeço e até lembrei que nós trabalhamos juntos, né? Você viu que eu achando que eu estava fazendo uma coisa diferente estando com ele no ar? Não, esquece, 1000 e alguma coisa. O programa chamava Taticidade, né? Ao vivo, na TV Tati, Exato. Né? E eu acho até que dos meninos aqui, né? Porque são que eu ainda não apresentei, não só para meus convidados. Eu acho que nós vamos ouvir muita história de frequência modulada, né? Que praticamente a vida dos dois. Assim. E de amplitude modulada também. Aí já é mais a ver com o mais velho da turma. Bom, então vamos lá, porque sobre frequência modulada eu trouxe alguém que é bem expert nesse assunto. Tá rolando até um livro aí, um encontro, enfim. Tá aí Celso Luiz de novo com a gente aqui no programa. Super obrigado por ter aceitado o meu convite, sobretudo para falar num dia tão especial em que o Sexo, Arroz Internet e eu nos unimos para homenagear vocês. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado pelo convite, obrigado por essa iniciativa, em função da data, em estar homenageando os radialistas nessa data. Até nem sei se os radialistas têm muito o que comemorar, né? Mas então, isso é tema para o nosso programa. Agora, a história é a seguinte, você pensa que está sendo homenageado, vocês pensam que estão sendo, mas quem está sendo é o meu público, porque sim. Vai ter uma explicação de primeiríssima linha com profissionais que, claro, eles já estão acostumados. Mas com relação ao FM, a gente pode falar um pouquinho de AM também, porque ambos começamos aqui, o Jarney, e no AM, né? Agora você já entregou meu terceiro convidado, que já é prata da casa, praticamente mora aqui no Sexo, Arroz e Internet, e quando ele não mora aqui, eu moro lá. Porque hoje de manhã, pela rádio, no programa Conectado, eu o escutei dizendo assim, ninguém me convida para nada, ninguém me homenageia, ninguém vai me dar... Finalmente alguém me parabenizou pelo dia do... Fazendo, sabe, aquela coisa de radialista? Entende? Sabe como é que é? Né? Enfim, mas é meu amigo querido, Jarney Caparelli, obviamente da família Caparelli, que você já ouviu falar e já viu aqui muitas vezes no nosso programa, porque eu sou fã de carteirinha da família inteira e todo mundo já sabe. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Mara. Muito feliz de estar aqui. Eu é que estou. E antes da gente começar a falar sobre essa coisa misteriosa chamada frequência modulada e amplitude modulada, eu quero saber do Vitor. Vitor, o que você tem de amplo e de frequente para me dizer?
Amplo e frequente não tem nada, tem um belo e sonoro boa noite para quem está aí dentro do estúdio, nossos convidados de hoje. Vou nem falar muito porque minha voz perto desse pessoal aí não vale nada, né? Imagina. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo em casa. Sejam bem-vindos a mais um programa nessa segunda-feira. Gostaria de convidar você mesmo que está aí para participar do programa através do Facebook, é o facebook.com/programa-sai. Manda lá sua dúvida, sua pergunta, seu comentário para os nossos convidados especiais de hoje. E o telefone, que é o 2111 2133, a gente usa para fazer aquele sorteio especial que você pode anunciar aí. E aí que você vai ganhar um livro. É surpresa para você? Claro que não. Esse é o único programa que te dá um livro de presente. Eu e Livraria Cultura presenteamos você com uma coisa mais cara que existe no mundo, que é uma viagem. É mais do que um livro, é uma viagem. Uma viagem pelo mundo da literatura. Então você ganha o livro, entra e se diverte viajando na cultura, não é legal? E é um presente meu e da secretaria, longe disso, e da Livraria da Cultura para vocês, da tá Secretaria bom? da Livraria. É, da Secretaria da Livraria. Bom, meninos, eu queria começar, pra gente poder começar esse assunto, quero saber há quanto tempo você está nessa frequência, Jarney Caparelli? Eu só queria adendar. Adende. Você quer que a gente explique mesmo isso que você falou? Lógico. Porque eu tenho uma teoria, só para voltar no seu tema. Gente, olha, deixa eu só fazer eu vou adendar agora. Eu não vou conseguir falar hoje, tá? Pode me falar. Não, nós vamos passar a bola para você. Bom, nós vamos te dar um caguetinho. A colher de chá. Você sabe que eu fico... Às vezes já comentei com algumas pessoas, eu não sei vocês, mas assim, eu vou morrer, eu vou sair do meio sem entender que essa caixinha mágica, que é o rádio, independente de AM ou FM, ele é transmitido através de ondas, sabe? Por mais tempo que eu tenho 1989, me ajuda a fazer as contas, 2099, 2009, 2019, 27 anos de profissão, né? Comecei em 89. Eu vou morrer, eu sair do rádio e da televisão também sem entender que a gente está num local com, muita gente chama de ralador de queijo, né? Mas com aquele microfone na frente, assim, e chega na tua casa. É um negócio mágico, né? Já nem vou te confortar dizendo que realmente não é uma coisa fácil de ser entendida, acho que até para quem trabalha nesse meio. Por quê? Porque isso são conceitos da física, né? A história começou lá atrás com um físico, não é isso? Foi. Então, eu tenho até o nome dele aqui que eu anotei, que eu fiz a tarefa, tá? Clerk Maxwell, foi o primeiro físico que conseguiu propagar ondas e etc, e ficou por aí. Mas não é muito louco? Não é uma coisa muito doida, Quantos né? anos? Concluímos que você está nessa frequência. 27 anos 27. Que você está praticamente a minha idade. É isso aí, né? Igualzinho. Celso, não ria assim, debochado. Todo mundo vai descobrir. Eu sou assim mesmo, é minha Celso, risada. me diz, há quantos anos nessa frequência? Agora é minha vingança. Desde 1978, né? Como hobby e tal, mas a partir de 1984, profissionalmente vivendo do rádio. E sempre na FM? Não, eu comecei no rádio AM. Na AM rádio também. AM. Lucinho, pausa. Quanto tempo nessa frequência? Meu primeiro registro... Bom, meus pais se conheceram no estúdio da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, né? Então, rádio foi constante na minha vida. Eu tenho o primeiro registro... Também. Na verdade, eu tô no rádio. Eu, não profissionalmente, mas estou no rádio desde quando nasci, né? Praticamente. Né? Praticamente nasceu lá. Né? Sim. E eu desde 76, agora em novembro, no começo do mês de novembro, considerando o meu primeiro registro, 40 anos de rádio. Né? 40 anos de rádio. Esse passou um pouco da minha idade. Né? Mas eu queria, já que estamos falando de tanto tempo, eu queria saber, em linhas gerais, existe um jeito mais fácil da gente entender a diferença da rádio AM para a rádio FM? Olha, pois não, Lucinho. Olha, vamos falar aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que era mais simples. A onda de AM vai na estratosfera e volta. Isso. E a de FM vai reto. Por isso... É direcional, o FM é direcional. Mas acho que ela perguntou do conceito rádio, ou não, tecnicamente. Porque aí é o tipo de emissão da frequência, né? O AM, que é a amplitude modulada e a frequência modulada, o AM ele reflete na ionosfera, não é isso? Vai batendo, por razão pela qual é isso, grosso modo. Para tudo! Ele está falando sério, nós estamos brincando aí. Não, mas é sério. Ele está falando sério, mas é que quanto mais sério ele fala, mais difícil de entender fica. Não, mas é simples. O Jarney falou de onda. Tudo hoje, em termos de transmissão, são ondas. Nós estamos cheios de ondas aqui. E essa onda em amplitude, exatamente é isso. Ela vai e volta. A razão pela qual o AM sempre teve um alcance muito maior.
O FM, em virtude de ser direcional, ele tinha dificuldade. A gente brincava. Batia num prédio, bateu no num prédio, morro acabou. e não ultrapassava. Tinha uma E o rádio aqui em AM, Ribeirão que acontecia isso, né? Ela saiu do ar. A FM Independência tinha um problema ali de transmissão por Sério? estar lá na altura É, daquele prédio, na Cerqueira César. Ela teve um problema por um bom tempo de transmissão. Era uma excepcional rádio, a Mas o Independência. que acontecia na prática? Ela Como tinha que o algum ouvinte problema de percebia? transmissão ali, não sei se você lembra disso, ela tinha algum problema de transmissão com relação à antena, que em alguns pontos da cidade ela dava um chiado, por exemplo, se pegasse uma ela dava árvore, interferência. dava uma Interferência. Ah, entendi. pegasse uma Mas árvore, pegasse alguma Ficava meio coisa... contato imediato de terceiro porque grau. o prédio tinha acho que 13, tem, né? O prédio 15, tá lá. era no 15 andares, 16º. 16º, Isso. e as antenas. Subi muitas vezes a pé em função da Eu falta também. de energia. Eu também. No Ó, edifício eu vou de Monte E as Líbano. outras antenas que são nos morros, né? Então elas ultrapassam os limites E o de AM, prédios, interessante, de só para árvores. talvez partir para outro assunto, não no rádio, radiocomunicação que a gente trabalhou, mas o AM também ele foi dividido para ser utilizado em guerras e tal, em SSB, que era um som pior do que o AM, mas para dobrar o alcance. A capacidade do Single alcance. side band, alguma coisa assim. Tá, na verdade, a pergunta não precisava ser técnico desse jeito, até porque mesmo lendo eu não entendi nada, né? E olha que eu costumo tentar entender tudo aquilo que eu não entendo, é da minha profissão, inclusive. Mas o que acontece é o seguinte, a gente já nasce, a minha geração já nasceu, e a anterior à minha já nasceu, ouvindo rádio AM e a rádio FM, e sem entender de fato qual é a diferença teórica, né? Teoricamente, a definição de uma e a definição de outra. O que a gente sabe? A gente sabe que tem uma diferença técnica, né? Que é essa que a gente meio mal e porcamente tentamos explicar aqui. E existe uma diferença de estilo, né? Aí já é outro assunto. Que aí é outro assunto. Aí a gente pode e aí eu quero saber, resolver eu quero saber assim, porque a gente identifica o ouvinte, por exemplo, mesmo que não entenda nada de rádio, ele vai entender qual é a diferença só na primeira fala eu já diria assim, olha, a rádio AM, o locutor ele interage mais com o ouvinte. E na rádio FM, normalmente se ouve mais música. Mais impessoal, talvez. E ouve mais músicas também. Mas mudou muito de alguns anos para cá, né? Me conta isso. Essa diferença de estilo é uma característica da escola do rádio? Sim. O rádio AM, ele sempre se caracterizou por ser um rádio musical, mas um rádio também de prestação de serviço. Uhum. Um rádio de informação, de notícia, de esporte. Mais popular, e tal. você diria? Popular. Eu diria outra palavra, eu Qual? diria companheiro. É. Ele é um companheiro, o rádio AM Você é um está fazendo companheiro. jabá. Não, agora ele está fazendo jabá da Rádio AM. É isso. Só que é o brasa pra minha seguinte, sardinha. o rádio AM está com seus dias contados, né? Vamos falar disso, mas Certo. peraí que eu tenho que chamar o intervalo comercial. E essa história de que a Rádio AM está com os dias contados tem causado uma certa polêmica. Uma certa polêmica não, tem causado certa polêmica. Então a gente vai discutir isso no próximo bloco e vamos discutir mais. Porque a gente está falando de AM e FM, mas a gente esqueceu de falar. Tem a rádio digital e a web rádio. Vamos falar sobre isso, mas depois do intervalo comercial. Fica comigo. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo,
na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Vi que nesse bloco e em todos os outros eu vou ter que correr, porque estar com 3 radialistas aqui acostumados a ter o microfone só para eles vai ser difícil disputar espaço. Mas já que estou com a bola da vez, agora estou com o microfone na mão, na verdade, na lapela, eu preciso te dar uma dica. Que é aquela dica que você sabe que eu vou te dar todo o começo do segundo bloco, que é para dar tempo para você assimilar, pensar e planejar e já começar amanhã a mudar. Sabe o que é? Amanhã, na hora que você acordar, que você olhar no espelho, eu tenho certeza que você vai pensar a mesma coisa que eu penso todos os dias. Quem é você? O que é isso? O que essa noite fez com você? E aí você precisa dar aquela ribada antes de sair de casa, né? Cuidar de você, tornar-se um pouco melhor aos olhos alheios. Tá com dificuldade? Vou te dar uma dica. Estúdio DK. Dá um pulinho até lá, eles abrem super cedinho. Vai conhecer a Denise, vai tomar um café com a Didi, conheça todos os profissionais do Estúdio DK. Você vai ver que eles usam bons produtos, eles têm excelentes profissionais e você é recebido como se estivesse em casa. A sua vontade prevalece com a técnica primoral de Denise Kia, que está o tempo inteiro se atualizando para cuidar de você, do seu cabelo, da sua mão, da sua unha, enfim, de você como um todo, para você se sentir melhor. Bacana, né? Então, ó, cuidou da alma, cuidou do corpo, então vai lá cuidar da sua beleza, porque a gente merece. Combinado? Bom, vamos voltar aqui. Ah, você vai ganhar esse livro, mas eu não vou te contar, tá? Depois eu te conto. Ó, vamos voltar aqui porque falávamos, antes de falarmos dessa ameaça da fim da rádio AM, eu queria falar um pouquinho das outras rádios também. A rádio digital, como que a gente tem uma maneira simples da gente explicar a diferença entre as duas e ela? Eu acho que é o futuro, tá aí, tá desenhado, tem pouco tempo para isso acontecer, requer muito dinheiro. Qual é a diferença, Jarna? Diferença de dinheiro? Não, diferença de transmissão. De transmissão? Todas vão ficar, vamos dizer assim, ou se eu estiver errado me ajudem, todas vão ficar muito parelhas, muito parecidas. As emissoras vão ficar muito parecidas no som. Né? Em qualidade, você quer dizer? Em qualidade. Vão ficar muito próximas do dial, né? Vão ser emissoras muito próximas do dial. Você concorda com isso, Lucinho? Porque eu ouvi diferente. Eu ouvi dizer que com essa transição das rádios, tanto a AM/FM para a rádio digital, acaba sofrendo uma série de dificuldades, inclusive de estabelecimento da empresa mesmo, de direitos e um monte de outras coisas que têm que ser adaptadas, que é muito provável que a gente acabe pulando essa evolução e indo direto para a web rádio. O que vocês sentem? Eu acho que a web rádio já chegou, já está aí. Não dá nem para colocar dentro desse parâmetro, porque não é que passou, é uma tendência natural a web rádio por conta da situação das redes sociais. Bom, com relação à digitalização, vai todo mundo ter um som muito igual, não vai ter diferença. Se tiver equipamento, e todos vão ter que ter equipamento. Esse é um fator de concorrência, essa coisa de hoje ninguém tem um som? Eu acho que vai ter concorrência no conteúdo, né? Não tem a menor dúvida disso, né? O que vai prevalecer, assim, aliás, a lei está sendo assinada hoje, né? Foi assinada hoje pelo Temer. Então. Não vai ter mais rádio AM convencional, como a gente está acostumado. Isso é um processo de quê? 3, 4, 5 anos? Isso é 5 anos. Esse é um fato. É um fato. Então, por quê? Porque essa banda que é usada hoje por rádio AM vai ser usada para uma outra coisa. Né? E o som do... Veio na hora certa. E outro caminho. E por que a roda? Outra coisa. Isso aí já... O rádio AM vai ter som estéreo. Eu acho que o rádio físico hoje, tanto o AM quanto o FM, a tendência é que haja uma transformação tão grande que todos vão migrar quase que uma coisa virtual. Fisicamente, se você atentar a uma emissora de rádio, a monstruosidade que requer de equipamento para se ter uma boa emissora hoje, você, num quartinho, você vai ter uma rádio. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Do hoje dos estúdios. Eu acho que, o Jardim me desculpe, mas eu acho que se o rádio não mudar drasticamente, ele não vai acabar. Mas corre um sério risco. Vamos voltar lá atrás, que você tinha falado que o AM vai acabar. O AM vai acabar no nome.
né? Mas eu acho que o modelo rádio, o modelo AM, ele vai perpetuar. Que é o que falávamos sobre estilo e técnica. Pode mudar a técnica, né? A maneira como ele é apresentado, mas o estilo de cada programa de rádio, de cada conteúdo do rádio vai continuar o mesmo. É isso que vocês estão querendo dizer? O importante é a gente entender... É isso que ele está tentando dizer faz um tempo. Deixa eu só concluir uma questão seguinte. O rádio existe em função da comercialização da rádio também. Tá? Então, se esse rádio tradicional não faturar, e o rádio digital, o web rádio estiver faturando, gente, é fundamental que haja o quê? Essa questão de anunciantes. Como a televisão também. Sofre o mesmo processo. Você fala isso sem pesar, Celso? Porque assim, já disseram isso, por exemplo, dos livros, quando lançaram os livros digitais. Sim. Já disseram isso até da psicologia, quando todo mundo começou a achar que era psicólogo, astrólogo, tarólogo. E agora falam isso dos consultores, agora que surgiram essa quantidade, até dos psicólogos, agora que surgiu essa quantidade imensa. Nasce 4 por dia coaches nessa cidade. Sim. 4 normais, aí nasce mais 10 que são defeituosos. Mas tudo por dia. é o preço que nós temos que pagar. E aí eu lamento, sim, pelo tradicionalismo da minha profissão e pelas origens deles. Vocês falam isso sem pesar? Eu volto a dizer o que eu disse no começo. Conteúdo. Isso vai continuar fazendo diferença. Quem tem uma programação base de jornalismo, como... Se não tiver o anunciante, Luciano, mas o anunciante vem. Vou dar um exemplo. Qual é o som de rádio AM em comparação com o FM? Ele é desprestigiado, vamos dizer assim, tem um déficit, né? Agora, aqui em Ribeirão Preto acontece uma coisa, que o Jairnei sabe disso, né? Os aplicativos, quando você baixa o aplicativo. A primeira rádio, e isso é um instituto que diz isso, aquele pessoal que cuida disso. A primeira rádio, pode falar o nome da rádio? Pode, claro. A primeira que é baixada em Ribeirão é a CBN, que é FM. A segunda é a 79, que é AM. Porque no aplicativo, elas ficam muito Elas acabam se igualando, entendi. Vamos falar de estilo agora? Vamos falar dessa... Você não se conformou com isso. Ele quer que a gente preste atenção, que a questão do anunciante é que vai garantir a manutenção da rádio. E além do anunciante, Mara, o ouvinte. Porque é difícil você ver hoje o jovem se ligando num programa de rádio, num horário de rádio, para ouvir o que está aí no ar. Porque o jovem não quer saber. Imagens, ele tem música no celular. Então, é uma questão a ser repensada. Senhores telespectadores, o Celso Luiz acaba de matar o restante da população, né? Ele ficou nos jovens. Não. Eu tenho um programa de rádio AM, me desculpe, eu tenho um programa de rádio AM. Mas o jovem, você é um jovem. Isso, por exemplo, obrigado pelo jovem. O Lucinho disse isso. Nós saltamos, e especialmente o programa Conectado, e aí vou fazer meu jabá, nós saltamos de uma expectativa de audiência de 35 acessos diários, há pouco tempo, coisa de 6, 8 meses, para 180 acessos diários. Perto da CBN, que é FM, que é um som melhor. Acessos no site. Sim. Acessos no site. Você tem que interagir, porque o rádio em si... Isso. Entendeu? Estão escutando a nossa programação, isso que eu estou querendo dizer. Mas o site dá a opção, ele saiu apenas áudio. Ele se adaptou, ele saiu do radinho e foi para o aplicativo. Bacana, ou foi para a internet. Nós saímos de evolução. 37, isso medição, isso é real, de 37 acessos para 180. E eu tenho certeza que o pico foi a Cebandija. Foi. Eu tinha certeza, eu não precisava nem discutir Até porque a única rádio que discutiu esse assunto fomos nós. As outras emissoras, e com total isenção. As outras rádios que estavam e que estão no mesmo horário que a gente, não comentaram sobre tal fato. Então nós atingimos um pico assim absurdo de um público muito seleto. Eu sou jovem, eu assisto o Conectado. Agora, mas antes, além disso, eu queria fazer um parêntese que é o seguinte. Outro dia eu trouxe jornalistas aqui para falar sobre o jornalismo investigativo. E descobrimos, junto com o Saulo Gomes, inclusive, descobrimos que não temos um jornalismo investigativo na nossa cidade. Nós temos um jornalismo que investiga a partir daquilo que a Polícia Federal...
A polícia que faz o furo. Isso. A polícia faz o furo e o jornalista vai lá para repercutir isso. Então, o que eu queria, ou a parte que eu quero fazer é exatamente isso. Nós temos muita carência da notícia ao vivo, em tempo real, acontecendo ali dentro da nossa casa. Enquanto o programa Conectado, e eu vou frisar isso para sempre, fiz isso na minha rede social e vou continuar fazendo. Enquanto o Conectado dava em primeira mão as primeiras ações da Sevandija, todas as emissoras de televisão ainda dormiam ou repercutiam a programação nacional delas, entendeu? As que eram, que as grandes emissoras... O rádio tem esse poder, né? E aí, Orson Welles provocou uma revolução. Exato. Quando une com a rede social, Celso, aí vira um boom, porque bastou que alguém eu colocasse na rede social, a audiência acabou juntando as duas coisas, a rede Tem social. que interagir, sem interação fica difícil. Não, eu acho que eu faço isso também no programa, lá no rádio, a gente está ali, Facebook, está colocando nas redes sociais também, isso é indiscutível, tem que se aprimorar e não adianta ficar parado no tempo, né? Falar, só vai resolver? Vai resolver, ajuda. Vocês já ficaram de bem com relação aí já fizeram as bases? Porque a gente vai de novo para o intervalo comercial e eu não consegui tirar deles a questão do estilo, que é muito importante. Quando eles começarem a falar, eu tenho certeza que você em casa vai identificar. Você vai entender por que algumas coisas fazem tão sentido em uma rádio e ficam tão grotescas, tão diferentes em outras. Por que cada um tem que ter seu estilo? Então a gente vai para o intervalo comercial e volta já com você. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e aí nesse terceiro bloco a dica é sempre muito mais séria. Eu queria que você prestasse atenção. Olha só, você que tem uma família, você que ama seu filho, sua mãe, seu pai, seus irmãos, enfim, você que tem alguém com quem você se preocupa muito, você precisa ontem começar a entender a realidade do nosso país. Infelizmente, é claro que houveram centenas de mudanças políticas aí que a gente tem muita esperança, muita expectativa no futuro, mas ainda vivemos um sistema de saúde caótico. E todo mundo sabe disso. Quem ouve rádio sabe disso. Quem assiste TV e lê jornal também sabe disso. Mas você nem precisa fazer isso tudo para saber disso. Basta que você precise do serviço de saúde, do serviço público, e você vai descobrir o quanto é difícil, o quanto é complicado. Sabe o que está faltando na sua vida? Está faltando um plano B. Esquece dessa história de convênio, de plano. Esquece isso tudo. Nós temos um plano para você. A ideia é que você tenha um plano B. E o nosso plano é a Unimed. Então vamos combinar. Você mora em Ribeirão Preto, você mora em qualquer lugar do Brasil, você precisa ter o plano da Unimed. Porque aí você vai ter a certeza que você vai ter bons médicos, bons estabelecimentos, um bom atendimento à sua disposição. Tá, complicadíssimo a gente pensar que, se estamos em outra cidade, como vamos fazer com isso? Fica tranquilo, porque toda vez que você estiver na estrada, entrando, você já vai ver um outdoor na entrada dizendo, nessa cidade tem Unimed. Não é bacana? Quer tranquilidade maior do que essa? Então vai, cuida do que é seu, que eu cuido de você. E o meu plano para você é a Unimed. Combinado? Vamos voltar aqui. Meninos, vamos falar... Deixa eu só limpar uma questão que causou uma treta aí, no último bloco aí. Os anunciantes preferem a rádio AM ou preferem a rádio FM?
FM? É uma boa pergunta. É uma saia uma boa justa. pergunta. Não é esse o programa, mas a saia é justa. O perfil difere, mas os anunciantes têm as suas escolhas baseado naquilo que elas estão colocando ali como... Ai, que resposta sabonete, Então vamos lá. Quem quer falar de coisas para homem, vai anunciar em rádio que tem programação esportiva. Pode ser AM ou FM. Nossa, que susto. Eu achei que ele ia falar que numa rádio tem homem, na outra rádio não sabe, ou qualquer coisa assim, entendeu? Pronto, vai virar um programa pode ser também que aqui, seja, entendeu? mas eu não sei. Mas seria... o alvo é o público, como chama? Alvo, né? Então é isso. Aliás, curiosamente, outro dia eu fiz uma pesquisazinha rápida. Os anunciantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tal, de rádio AM, eles têm 80% são anunciantes de rádio FM. E 100% de rádio AM. Porque a história do rádio AM está ainda muito arraigada na nossa cultura. Os grandes centros, realmente, o rádio AM tem uma grande uma coisa força. de raiz, é verdade. Agora, é bem verdade também que os grandes nomes do jornalismo nacional, televisivo hoje, passaram pela rádio FM. Ou eu estou enganada? Pela rádio AM, vamos dar um exemplo. Pela rádio AM, perdão, AM. Da Atena, começou em rádio AM. Heraldo Pereira, rádio AM. Estou falando dos daqui, né? Quem mais, Celso? Quem mais? Sim. Todos eles, praticamente, dessa faixa, né? Vamos falar de estilo, então, agora? Você sabe que, com relação a anunciante, se é AM ou FM, depende também do vendedor. Diz a história que o Totinha vendia rádio fora do ar, pô. Vendia? Então, pronto. Depende do comunicador, que não é o caso do FM. Tirou da minha boca. Que não então, é na o caso verdade, do FM, não é a né? rádio, nem a frequência, nem a amplitude, nem a Acho que é uma alcance. somatória O de locutor. tudo, não, é o radialista, que, aliás, hoje, gente, lembrando novamente, é o dia do radialista, destituído, inclusive, por ocasião de quando foi a lei decidiu qual era a base do salarial do radialista, é isso? Não, na verdade... Quem me ensinou isso foi o professor de rádio, Gil É uma confusão. Santiago. O que você disse foi... a data comemorativa no dia 21 de setembro. Eu confundi, então. Quando foi o Getúlio Vargas, ainda na época da guerra, Getúlio, que instituiu o dia as de leis hoje e tal. foi para homenagear Rui Barbosa, instituído pelo Lula. Hoje não. Ari Barroso. Ari Barroso, o que eu falei? Rui Barbosa? Não, Ari Mas Barroso. Esse é um erro comum nessa data, porque, pelo amor de Deus, me justifica porque o professor Gil Santiago vai estar assistindo, eu fui aluna dele, ele vai me reprovar. Não, você falou certo, você só 10 errou a anos data. atrás. 21 de setembro, em função da criação do piso base do salário do radialista, foi Getúlio, em 1943. Ok, o que me leva à próxima intervenção da saia justa, que não é esse o programa, diga-se de passagem, mas que eu preciso fazer. Quanto não, pega muito mal. Ganha bem um radialista? Mas muito. Demais, é uma loucura. O que tem de gente se formando querendo ser radialista, né? Dá vontade de começar na porta da escola. É assim, lógico que é mais por prazer do que por dinheiro. A gente percebe, Jane, essa era a razão da minha pergunta, porque vocês se divertem. E muito fazendo rádio. No nosso caso, eu vou falar no meu caso, né? Legislar em causa própria. Eu tenho que fazer várias multifunções, né? Faço rádio, TV e assessoria de imprensa para poder... viver. Tá dentro daquilo que a gente do gosta de contexto. fazer. Não, e na TV ele ainda faz o câmera, o entrevistado, o entrevistador, né? E ainda a edição e ainda a banda. Mas olha, não ganha bem. Não ganha bem, né? Não ganha bem. Depende muito vai de rádio para rádio, vai de venda para venda. Se você vender, você pode até ter um lucrinho um pouco melhor, tal. Mas é o prazer. Por exemplo, meu pai ficou em rádio... Vai fazer, agora, fevereiro, 60 anos. 60. Ou seja, ele educou os filhos e criou vocês com a rádio. 60 anos de rádio, Ele sustentou Ele vocês teve um outro trabalho paralelo, mas o carro-chefe foi o rádio. Bom, eu não ganha bem, mas eu cuidei da minha família através do rádio. Através do rádio. Minha esposa e 2 filhos, né? Que já estão... E a gente não viaja tanto quanto o Celso viaja, porque a gente só vê o Celso viajando. Então, quer dizer, tem gente em rádio, tem profissionais em rádio que nem o Celso, que nem o Zé Fernando Cavenato, que é um outro tipo de salário. Não, é outro nível. Aí é outro patamar. Até eu invejo. Até eu invejo. Vamos falar daquele outro assunto lá. Vamos falar sério aqui, porque essa questão é uma questão curiosa, porque é muito fácil, por exemplo, numa cidade como Ribeirão Preto, existe uma cultura de se fazer televisão que tornou tudo muito fácil. Então,
apresentadores, assim como os coaches, nasce 10 por dia, né? E um de cada qualidade diferente, e cada um falando o que quer, o que bem entende, porque em algumas emissoras, como a nossa, por exemplo, como a minha, por exemplo, dão uma total e absoluta liberdade para os programas, com programas independentes. A rádio tem essa dinâmica também? Não. A Rádio AM talvez tenha, em não. função da locação de horários. Mas o FM, normalmente, em Ribeirão Preto, ele é engessado. Engessado. Ele tem aquele padrãozinho. Aquele padrão. Quais são as características para ser um radialista, então? Porque já não é lá um salário tão promissor, levando em conta reticências todas que vocês colocaram. Mudou muito, né? De lá, eu digo, 1979, Os anos 80, exatamente. Que era um padrãozão, Sim. né? Celso Luiz, Carlinhos, Moacir Jatobá, Milton Rabelo, de Mococa, O Zamarian, Marcelo Zamarian, era um padrãozão Paradise e tal. fantástico, Jorginho. né? E Jorginho, foi Chamberlain. adaptando-se. E aí eu entro numa coisa que não é castigo para ninguém, não é problema para ninguém. Ele veio popularizando, né? Então hoje você tem algumas emissoras populares que... Algumas todas, quase. Quase todas. Mas algumas emissoras populares que você, naquela época, 1980 e pouco, década de 80, você falaria assim, eu nunca ouviria uma voz dessa, e não é ridicularizando, e não é menosprezando o locutor de hoje, mas você nunca ouviria uma voz dessa lá atrás. Eu já ouvi muito disso. Tá, então aí você já acabamos descobrindo a primeira qualidade de um locutor, que parece óbvio, mas não é, levando em conta que essa geração está usufruindo disso que você está falando, dessa diversidade. Mas só para terminar, mas só pegando o gancho de vozes, se você voltar lá atrás, no AM nós tínhamos duas vozes, e não é segredo para ninguém, que era do Totinha, que era do Tony, né? Wilson Tony e o Antônio de Barros, do Totinha, fizeram um sucesso no rádio incrível, indiscutível. Mas eles eram um conjunto. Eles eram vendedores, eles eram empresários, eles eram comentaristas, eles eram políticos, eles eram corredores atrás da notícia. O Tony, quantas vezes foi para 24 horas, né? Então tinha muitos atributos junto com a pequena voz. Tá. E não era menosprezo nenhum. Tá, mas eu não estou também. falando disso. Eu estou falando aquelas assim, não era disso que eu queria falar. E acabaram se tornando donos de rádio. Né? Exato. Dono de todo um sistema de comunicação, praticamente, né? Mas eu queria saber assim, ó, o estudante de jornalismo hoje que tem a pretensão de se tornar radialista, qual é o caminho das pedras? Quando é que ele pode começar a achar, eu acho que eu levo jeito, e o que ele tem que fazer para esse levar jeito se concretizar? Não é bem minha praia, mas quem vai trabalhar em FM, que faz a programação, por exemplo, sertaneja, ele pode fazer a faculdade por uma questão de exigência. Não acredito que vai ter alguma influência. Não há exigência, inclusive para o rádio não há exigência da faculdade. Há exigência do curso de rádio que o Senac, acho que é só o Senac em Ribeirão. Quem vai fazer faculdade vai fazer rádio jornalismo. Aí tem uma galera nova, muito comunicação boa, social, como nós fizemos. Vocês vão falar para mim quais são essas qualidades ou eu vou ter que ficar aqui insistindo nisso até amanhã? No passado, até parece que a gente... Mas a voz era importante, já que você está falando de característica, né? Hoje não. Hoje a comunicação. Eu não sei se eu saberia fazer um rádio hoje como o rádio é feito em Ribeirão. Eu não sei se eu saberia fazer. Como faz os companheiros hoje que fazem rádio. No padrão, né? Entendeu? Porque o padrão a vida inteira. Eu senti uma certa crítica nisso, Celso, ou foi só um... Não. Talvez incompetência minha. Porque o Jairnei disse uma coisa muito séria. Talvez um pouco daquele padrão que ele tinha. O Celso fez diário por muitos anos uma voz padrão, uma voz bem colocada. E hoje tem que levar lá em cima. Tem que gritar. Tem que dar um grito para poder... Ok, finalmente estamos falando de estilo. Mas o cara, não tendo voz hoje e tendo comunicação... Ele sobrepõe. Mas então Você falou uma coisa interessante, o rádio mudou. Apesar que eu particularmente tenho minhas restrições ao rádio hoje, mas ele democratizou-se de forma maravilhosa. Nesse sentido, a gente tem que aplaudir o rádio, em termos de abertura e tal, né? Ainda que engessado, como eu disse, o rádio AM. Tá, vou repetir a pergunta então. Então agora nós estamos falando de estilo, finalmente. Finalmente. Caiu o meu microfone. Quando você sinaliza como era a locução do Celso, até comparando com as que existem hoje, nós estamos falando de estilo, ou não? De estilo. Esse é o estilo, que é o que fez também que o Lucinho mencionasse, por exemplo, a FM sertaneja. Porque cada um tem o seu estilo
e isso aí é que entra a minha pergunta. Esse estilo é imprimido, é impresso ou imprimido pelo locutor ou pela dinâmica da própria rádio? Como que assim, a rádio... Eu vou lembrar quando as FMs começaram. Bom, a primeira foi a Alvorada, né, que é do tempo de vocês. Isso. Você não, você é mais novinho. Do sítio. Eu lembro. Trabalhei Se na... não é do tempo do Sarney, então eu nem ouvi falar. Depois, a coisa veio, né? Chegou um ponto, eu me lembro muito bem, nessa época que eu estava lá, nas emissoras regionais, quando a regional passou a ter mais uma emissora que era difusora. Uhum. E eu me lembro que só se falava nisso, que o futuro do AM era a segmentação. Hoje, se a gente pegar as programações de rádio FM em Ribeirão, estou dando só Ribeirão como exemplo, a segmentação é muito pouca. Até porque todas caíram também guindadas naquela coisa do Ibope, né? Então, o Ibope. E aí a segmentação, que podia ser um negócio muito legal, a gente podia ter FM de vários estilos em Ribeirão. Nós temos o quê? 3 ou 4 estilos no máximo. Uma rádio que teria um grande sucesso hoje seria a programação da Independência. Também em meio a tudo que está aí. Eu vou querer entender, mas peraí, eu vou querer entender isso depois do comercial, porque de novo a gente está indo para o intervalo. Vocês viram, eu falei que eu não ia conseguir fazer pergunta nenhuma, né? Eu queria entender a questão do estilo, pelo menos essa eu entendi. A gente vai para o intervalo comercial e depois, na volta, eu vou querer saber desses meninos aí, ó, qual é o futuro da rádio. Já falamos do passado, falamos do presente e quero saber qual é o futuro, já que o Lucinho disse que lá atrás se falava de um futuro que não se concretizou ainda. A gente vai e já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e esse é o nosso terceiro bloco e último, infelizmente. Dava para ficar um mês aqui com essa turma aqui, né? Ó, já fica prometido um novo programa num dia que não seja do radialista, para ver se eles dão uma baixadinha na bola e a gente consegue desenvolver melhor o tema. Olha só, aquele momento em que você que me segue na rede social, que é meu amigo virtual ou não, aniversaria na semana e eu faço questão de ser a primeira a te dar os parabéns. Você sabe por quê? Porque a sua vida é muito importante para mim. Quer ver só de quem eu tô falando? Hoje, aniversaria Elis Paiva, minha amiga querida, que Deus te abençoe, que aquilo que estava te atormentando já tenha se resolvido e que você tenha um aniversário maravilhoso, esteja tendo um aniversário maravilhoso. Parabéns, tá bom? Junto com ela, Marilena Herédia. E sabe aquela máfia de Herédias que já estiveram aqui, Quartins e Herédias, aquelas mulheres lindas e absolutamente batalhadoras da nossa cidade, expoentes da nossa cidade? Hoje é aniversário da Marilena. Então, feliz aniversário para você, querida. Quero um café, tá bom? Tá combinado. Junto com eles, Ademir Esteves, um ator muito querido, diretor de teatro, batalhador aqui da nossa cidade, aniversaria hoje e aniversariaria, difícil para sair, um querido amigo meu que infelizmente já nos deixou e que me faz muita falta, Everaldo Santoli, o Ever, para quem não conhecia, meu maquiador, meu cabeleireiro, e que faz uma diferença enorme a sua ausência na minha vida. Ever, onde estiver, eu tenho certeza que ele sabe que eu estou junto com ele, meu coração palpitando a cada aniversário, porque eu sei o quanto isso era importante para ele.
Amanhã, aniversaria Rosiliana Zeotti. Na quarta, Luciana Grandini, advogada Luciana Grandini, Hugo Camparoto e Júlia Quartino. Estou falando que é uma máfia, está espalhado para todo lado. Ó, feliz aniversário para você também. Na quinta-feira, na quarta-feira, aniversaria uma que eu preciso mandar um recado muito especial em espanhol, porque ela nos assiste lá da Argentina e ela não perde um programa, que é minha amiga Gabriela Suárez. Gabi, mi amor, te quiero, te extraño un montón, te quiero de un monte. De monte, ¿sabe cómo se dice? Un feliz cumple y bueno, de pronto nos vemos. Te amo. E aí, bom, com ela na quinta-feira, foi ótimo. Quinta-feira, Walter Yamagi, Noir Júnior, outro ator bacana, que é da nossa cidade, que aniversaria essa semana. Na sexta, Carla, que é a esposa do André, meu primo Nishimura, que mora no sul do país e sempre nos acompanha, e a sogra dela, minha tia, Maria Rosa Nishimura. Parabéns para vocês. No sábado, olha, gente, Michele Maria, outra atriz da nossa cidade, aqui, esposa do Flávio Rassi, também aniversaria na semana. E no domingo, Rosa Maria Gaetani. Sabe quem é Rosa Maria Gaetani? Nossa telespectadora número 1. Aquela que eu amo, que mora no meu coração, que não perde um sexo arroz internet. Praticamente o nosso programa ali do outro lado da telinha. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, meu amor. Você sabe do nosso carinho, meu e do programa por você. E do Vitor, que ele está te mandando um beijo também. Junto com a Rosa Maria, Ângela Domenes e Juliana Rangel, nossa jornalista, colunista da Giro do Jornal A Cidade. Aniversariaria também. Não, eu quero cumprimentar pelo Dia do Radialista pessoas que não estão aqui porque não cabe no estúdio, mas deveriam. Carlinhos Caparelli, que acabou de ligar e participou. Um beijo, meu amor, você sabe do meu carinho por você. O Alba, nosso querido Albinha, que agora tem a radioalba.com.br, acessem, vocês vão gostar. E também o nosso já falecido e saudoso amigo Curió, que é uma pessoa que me faz também muita falta no dia a dia, uma pessoa de extrema repercussão no rádio. Vem comigo que você me ligou e eu já vou colocar a mão aqui e vou te dar um livro de presente. Olha que legal. Quem ganhou foi Pamela Dias, os 4 últimos números dela, 2046. Mostrou? Tá aqui. Você vai vir aqui no estúdio e vai buscar Que Você é Esse, de Antônio Risério, que é um presente da Livraria Cultura para você. Olha o que está escrito aqui atrás. Naquele momento de decomposição temporária ou definitiva do sistema político. Olha só que presentão para você. Vem buscar aqui no estúdio porque já é seu, Pamela. Obrigado pela audiência e muito obrigado por me ajudar a te dar um livro de presente que faz melhor a mim do que a você, pode ter certeza. Ufa, dado todos os recados, vamos falar de que rádio que faltou falar mesmo. Você fala, hein? Nossa, você viu que disparada? Vocês que me apressaram tanto. O microfone no seu peito aí, vou te falar. Conta, Celso, que rádio que deixamos de falar? Rádio News. Nós não falamos dessa tendência, né, do Rádio News, que vem atender exatamente esse pessoal que está na universidade, fazendo jornalismo, radiojornalismo, e que sonham em fazer esse tipo de rádio, que é um rádio normalmente satélite, né, com padrão a nível nacional, e que tem realmente tido um grande sucesso no Brasil de uns 5 anos para cá. Legal, já está dito então, e agora eu quero falar um pouco de vocês. Já falamos do Conectado, que vai para o ar todos os dias às 8 horas da manhã, é isso? Das 8 às 10h30. Das 8 às 10h30, através da Rádio 79 AM, 590 kHz, ou rádio79.com.br, ou no aplicativo. Ou em qualquer lugar do mundo pela internet, o que é muito legal. Eu saí da cidade durante uma semana, estive em São Paulo, não perdi um só dia do Conectado, participava de lá de São Paulo, porque é um programa que eu convido vocês a assistirem. Não só porque tem um imenso carinho pelos dois locutores, que é Jarney e o Zé Fernando Cafenato, mas também porque se você quer saber o que vai acontecer no dia, o que já está acontecendo o que acontecia enquanto você dormia, ali é o local. Não espere que as emissoras locais, eles só vão te mostrar na hora do almoço, junto com as receitas, junto com as propagandas de hemorroidas e coisas assim. Exatamente. Você não se enganou falando assistirem o programa, né? Porque pelo site dá para assistir a gente através da câmera do estúdio. Isso de quem não você não disse errado, você não falou errado. É isso. Celso, e você? Por onde anda o seu talento? Eu estou atendendo mais ao mercado publicitário, né? Felizmente, não só de Ribeirão Preto, mas também desse Brasilzão maravilhoso. Aproveitando essa época de eleição, eu fiz algumas campanhas por esse Brasilzão aí. Foram 7 no primeiro turno e 3 no segundo. E merecidamente agora estou
de férias, né? Tá, mas férias mais ou menos, porque existe uma Mais ou agitação. menos, é verdade. Existe uma agitação acontecendo nas redes sociais, das quais eu tenho o prazer de dizer que faço parte, sobretudo porque vocês me chamam de madrinha, então está na hora de você dar aquele recado. Já estiveram aqui comigo o Marcelo Satti, o Nami, quem mais? O Salvador Dali, o Gil Santiago. E nós estamos... Falando do livro A FM que fez história. Isso, né? exatamente. E, gente, me disseram que eu sou madrinha, mas eles me deixam de fora. Eu tenho que ficar puxando a orelha deles toda hora. Nós tivemos alguns problemas na organização, na escolha da data, né? A princípio seria dia 12, sábado agora. Mas o que prometem é um grande encontro reunindo os radialistas da cidade. Dia 10 de dezembro, aproveitando para uma grande confraternização de final de ano. Acho que o clima é esse, é o clima de festa. A gente convida o pessoal da cidade, da região, que estiver vendo a gente aí, para estar acompanhando no Facebook. A gente vai estar divulgando lá todos os detalhes da festa. É isso, e que eu já fui na primeira, já teve um encontro, sim, foi maravilhoso, estivemos lá, eu tenho a foto e guardo com muito carinho, e que, Obrigado. enfim, reflete toda a confraternização, a confraria que existe no meio do rádio. Existem as brigas também, mas isso a gente não mostra, a gente não conta, né? Lucinho, por onde anda você? Bom, né, uma vez conectado, né, sempre conectado. E eu também trabalho na área de mídia impressa, trabalho numa participação num jornal aqui de Ribeirão, na editoria de polícia, né, porque eu nunca tinha feito na vida. Fui repórter esportivo 27 anos. Né, trabalhei com o Marco Antônio aqui em Ribeirão, com o Datena e tal. E agora, antes de mais nada, falar da página também, porque o pessoal do livro Fez História, do FM, é tudo gente nova, tá aqui, dois aqui estão presentes. Eu fiquei com uma página no Facebook que eu herdei do Rodrigo Leone. Falei, vou fazer mais. Então, falei, vou tocar para frente. Com muito apoio do Márcio Javaroni, do querido Márcio Javaroni, com o seu... Fotógrafo? O Márcio Javaroni. Assessor de imprensa? Assessor, né? Márcio. Que tinha um arquivo muito legal e o pessoal foi... Que é a página que chama Rádio AM de Ribeirão Preto. E eu não consigo fazer essa reunião. Por que eu não estou adicionada? Você não está? Acho que não, tá, não estou. Tá. Não, só estou neles. Então vamos fazer isso já. Eu preciso fazer não consigo fazer essa festa, porque a maioria já foi. Então, sabe, o que acontece é que está muita coisa de história. Não, mas essa festa está aberta para todo mundo. Eu preciso fazer um protesto, porque embora eu não seja radialista, eu também tenho lá a minha passagem pela rádio, entendeu? Já estive na Rádio 79 no passado com a Adriana Silva, enfim, com a Adriana Cristófano, enfim. E quem sabe não voltar? Quem sabe não volto? Quem sabe não recebo um convite amoroso? Aliás, está precisando de uma correspondente aonde, né? Na América do Norte tem uma... lá pelo lado da Califórnia pode ser que precisem também. Mas, ó, seu dedo duro. Olha só, eu queria super agradecer a presença de vocês. Foi absolutamente incrível, embora não tenhamos tido tempo para falar todas as qualidades que o radialista deve ter e que vocês esbanjam. E agradecer profundamente a dedicação de cada um de vocês, sobretudo a vocês que estão hoje na rádio, fazendo essa cidade refletir e repercutir todos os dramas, as mazelas, mas também as alegrias que elas dividem. Eu me divirto largamente com o Zé Fernando Cavenato e Jarnei na manhã, me instruo profundamente, fico atualizadíssima com as intervenções que eu via do Lucinho e sou absolutamente fã desses meninos da FM que estão redesenhando a história da rádio na nossa cidade. Para mim que não sou Ribeirão Pretana, sou paulistana, é um imenso prazer conhecer a história dessa rádio através dessas pessoas tão especiais. Então, super obrigado e feliz Dia do Radialista para vocês. Muito obrigado. Para todos os radialistas da cidade. Para encerrar o programa de hoje, eu vou ler, pela primeira vez, ao invés de falar, eu vou ler um texto que eu mesma escrevi há alguns anos atrás. Hoje, junto com todos esses aniversários que eu já citei e parabenizei, comemora-se, se pode ser assim dizer, o aniversário de morte de uma pessoa muito importante na minha vida. Um amigo, um irmão que chegou fazendo ruído, fazendo festa, fazendo bagunça, tumultuando como ele sempre tumultuou e deixou a sua marca em cada esquina dessa cidade, em cada buffet, em cada bar, em cada rua que ele fez de passarela, um modelo internacional e famoso e que se tornou, dentro da minha vida, um ser humano único em possibilidades de interpretação. Luciano Perim. Hoje completa 3 anos da sua ausência e eu escrevi esse pequeno texto
depois de um ano da morte dele, ainda processando esse luto. Quero dividir com vocês, já me despedindo, e na semana que vem a gente está de volta. Escrevi: tem gente que sofre coletivo, outros sofrem umbiligados, alguns sofrem nos minutos derradeiros, e a maioria de nós sofre comparativo. Pratica o sofrer ao longo da vida, e quando ele acontece, pensa nunca ter sofrido tanto ou igual. Mas luto é luto para qualquer um. E hoje eu sou luto. Passado algum tempo, decidi que não. Que eu sou um amanhecer. Quem me lê nas redes sociais e me vê fotografando o nascer do sol todos os dias sabe. Sou o sol que eu fotografo, sou as dores que não revelo, e os desejos que nem sempre são atendidos. Entendi que eu não quero ser luto. Daí nasceu o Sexo, Arroz e Internet, porque eu quero ser homenagem. Obrigada, a gente volta na semana que vem na sua companhia. Luciano Perim e Ever, meus amigos, no céu junto com minha mãe e irmã, cuidem de nós, porque eu não vou deixar de cuidar um minuto da memória de vocês. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser.